Oi, pessoal. Eu sou o Paulo Holanda. Para quem ainda não me conhece, eu sou da BioQualis Consultoria, a empresa que ajudou a desenvolver o programa de acreditação da BHV, e agora, firmando uma fase da nossa parceria, eu venho apresentar hoje para vocês o projeto Escalada Rumo à Acreditação, na sua versão 2023. Então, para quem já conhece o Escalada, tem algumas novidades. Para quem não conhece, vamos tirar todas as dúvidas. Eu começo explicando aqui para vocês como é que é o projeto Escalada, né? Então, o projeto Escalada ele surgiu de um motivo muito claro que nós tínhamos de que isso realmente só vai fazer sentido, isso só vai fazer diferença, só vai aparecer no mercado médico veterinário brasileiro, no cenário médico veterinário brasileiro, ao passo que mais hospitais, clínicas sem diagnósticos estiverem acreditados, né? Então, a gente precisava dar uma alavancada nisso, a gente precisava ganhar corpo. Uma das coisas que a gente percebeu é que parecia, para as pessoas que a gente conversava, nas palestras que a gente ia, nos encontros que a gente ia, que existia uma distância muito grande, eles achavam que a acreditação é uma coisa muito distante, né? Então, eles estavam numa distância muito longe de chegar lá. E aí a gente conversando e brincando, chegou na ideia de como é que a gente faz para aproximar as duas coisas, né? As pessoas elas têm essa sensação de distância. Como é que a gente pode fazer para aproximar? Então a gente entendeu que a melhor forma da gente fazer isso seria instrumentalizar, capacitar essas pessoas, esses estabelecimentos veterinários, para que eles conseguissem fazer essa escalada que eles achavam que era uma coisa muito alta, muito longe, e aí a gente tinha como ajudar e fazer isso, e a gente então teve a ideia de instrumentalizar e capacitar para que eles pudessem então fazer essa caminhada junto conosco, com a ajuda da BHV, dos desenvolvedores do programa, para poder finalmente conquistar então a acreditação. Então, a gente teve a ideia de fazer esse projeto com o objetivo de proporcionar os conteúdos técnicos e as orientações necessárias para que os estabelecimentos veterinários que almejam a acreditação, né, eles possam ter essa oportunidade. Então, a gente vai levar tudo que foi feito, todo o pensamento que foi feito por trás do desenvolvimento da acreditação, ajudando na prática esses estabelecimentos a implementarem o programa passo a passo, bloco por bloco, requisito por requisito. E isso não é só para os associados à BHV, isso também é para os não associados. Então, os não afiliados também têm oportunidade de participar. É lógico que associado da BHV, né, o associativismo promove isso, tem alguns benefícios. Benefícios na forma de desconto, tá, que a gente já vai conversar muito em breve. Então, como é que funciona o projeto? Qual que é a metodologia? A metodologia é consultoria, né? Então, nós vamos fazer a consultoria para ajudar os estabelecimentos veterinários a implementarem esses requisitos, a implementarem, a adotarem o programa. Então, isso funciona de alguns formatos, né? Então, existem as sessões de consultoria coletiva, onde a gente pega todos os participantes do projeto, conversa e a gente harmoniza um conhecimento sobre aquele tema que a gente estiver falando no momento, o tópico que a gente está falando. Então, são sessões de consultoria coletiva, onde a gente passa todo o conteúdo e todo mundo tem o mesmo entendimento daquele conteúdo. Garantindo esse mesmo entendimento, a gente passa para as orientações individuais, é onde a gente vai no caso a caso, né? Então, tem alguns estabelecimentos maiores, outros menores, uns mais novos, outros mais antigos, mais complexos, menos complexos, né? São clínicas, hospitais, centros diagnósticos, então cada um tem a sua individualidade, a sua realidade, e aí a gente vai trabalhar o individual também. Então, a metodologia ela já prevê tanto trabalhar com todos, o conjunto, de uma maneira geral, como também individualizando cada estabelecimento. Aí a gente apresenta ferramentas para vocês poderem adotar o programa, para implementar os requisitos, a gente disponibiliza modelos, damos dicas, sugestões, a gente conversa bastante sobre a realidade de cada um para que a gente possa orientá-los da melhor maneira possível para implementar os requisitos e adotar o programa. Como é que ele funciona? Então, são etapas, né, são fases, mas elas são algumas concomitantes, como, por exemplo, os encontros online
e as orientações individuais. Mas só para a gente ter um horizonte de como é que as coisas estão, então a semana passada a gente já formalizou tudo que precisava ser formalizado, então o projeto já está sendo lançado, as inscrições já estão formalmente abertas, tá? Então o que a gente tem é mais ou menos esse horizonte. A gente tem o recebimento dos formulários de inscrição, a inscrição é feita por um formulário, então vai ser divulgado. Aqui mesmo eu já trouxe o endereço do link do formulário, mas isso vai ser amplamente divulgado, tá? E daí vocês vão preencher esse formulário, um formulário simples, só para a gente ter para a gente ter um cadastro de quem está interessado em participar, e aí então a gente começa a estabelecer as relações contratuais. É um serviço de consultoria, né? Então isso tudo é formalizado, isso tem um trabalho muito sério por trás, a gente tem uma segurança jurídica muito forte, a gente passou durante muito tempo, não só no passado, na primeira turma, mas essa turma igualmente, a gente passou um tempo bem grande tomando cuidado para poder preservar os estabelecimentos, preservar a BHV e a Bioqualis, a gente no sentido de que seja uma coisa realmente harmônica e eficaz. Então, são assinados contratos de prestação de serviços com toda a transparência, é tudo muito sério, e aí, então, a gente inicia esse projeto, a primeira reunião, que a gente chama de reunião de kickoff, deve acontecer em abril. Então, a gente tem agora esse restinho de março e um pedaço de abril para a gente poder receber essas inscrições, para em abril a gente poder começar, ainda em abril, os primeiros encontros online, e daí se seguem com as orientações individuais. Tá? E aí a gente tem um horizonte de 10 a 2 meses. Mas por que de 10 a 2 meses? A gente teve a experiência no ano passado que é necessário esses 2 meses ali para a gente poder ter uma ideia de como é que as coisas vão evoluindo. A gente não queria fechar em 10 meses, né? A gente queria deixar aberto em 12 meses, a gente inclusive traduziu isso no formato de desembolso, como eu vou apresentar daqui a pouco, para que a gente pudesse ter mais flexibilidade, mais tranquilidade em implementar tudo isso. Então, a gente tem mais espaço para poder fazer algumas coisas, a gente mudou algumas etapas ali, o ano passado, em relação a esse ano, é um pouquinho diferente em algumas abordagens bem pontuais, mas tudo isso é para dar mais conforto para o estabelecimento, trabalhar os seus requisitos e, ao mesmo tempo, ter mais acesso à consultoria, ter mais tempo disponível para conversar sobre a consultoria, tá? Sobre as dicas, as orientações, as ferramentas, os modelos que podem ser implementados. Então, esse é o cronograma que a gente tem. E daí, então, todo mundo, sem dúvida nenhuma, é uma questão que todo mundo quer saber e já estava procurando a gente. Então, a gente vai manter, né, o desconto do subsídio que a gente tinha para os associados, e isso só foi possível por causa desse formato. Eu agradeço de novo a BHV pela confiança, por esse formato de parceria que agora a Bioqualis entra subsidiando essa possibilidade de desconto, né? Então, o investimento mensal para quem é associado é de R$ 1.158, e para quem não é associado, de R$ 1.930. É uma diferença substancial para quem é associado. Mas estamos abertos também para quem não é associado. Talvez o não associado ele pode fazer umas contas e perceber que é melhor se associar, fica mais interessante se associar e garantir esse desconto do que não associar, mas é aberto e não há absoluta diferença nenhuma de quem é associado ou não é associado no desenvolver do projeto. Isso é só um benefício realmente para o associado da BHV. Tá? Então, isso vai ser traduzido naqueles 12 meses que eu disse, então são 12 parcelas, né? E ali tem os valores totais que vocês podem abertamente fazer uma busca no mercado e ver que para esse nível de consultoria especializada, para esse tipo de assunto que nós estamos lidando, está absolutamente fora da realidade do mercado, muito abaixo da realidade do mercado. Tá? É uma oportunidade enorme que a BHV está oferecendo para vocês e que a Bioqualis abraçou e a gente quer ver o que a gente desenvolveu realmente funcionando e dando certo. Algumas considerações. A principal de todas é que, para fazer parte do projeto, é muito importante, mas muito importante, a indicação de representante do estabelecimento veterinário. A gente teve a experiência no ano passado, foi muito produtiva. Tinha estabelecimento que levavam 4, 5 pessoas para acompanhar, e a gente não limita, a gente não vai barrar, pode ir quem quiser acompanhar, pode acompanhar, mas a gente precisa que pelo menos uma pessoa seja aquela pessoa que responde pelo estabelecimento nas ações de implementação.
A gente tem as consultorias online, onde a gente conversa direto, olho no olho, conversando sobre as coisas, e essa pessoa é muito importante. A dúvida que às vezes aparece é: precisa ser o gestor, precisa ser o dono do estabelecimento? Não é obrigatório, mas é muito importante que essa pessoa esteja extremamente envolvida. A gente percebe que a maioria dos casos onde o programa foi adotado de uma maneira muito rápida e muito eficaz foi aqueles momentos ou aqueles estabelecimentos onde o gestor, onde a pessoa, a alta direção estava diretamente envolvida com isso, né? E aí eu gosto de insistir nesse ponto, né? Então, o compartilhamento de conhecimento não é executar a ação de implementação pela consultoria. Então, o que nós vamos fazer é orientar vocês, passar essas ferramentas, passar esses modelos, dar dicas, dar sugestões, fazer a consultoria, mas nós não vamos implementar, nós não vamos fazer ação de implementação. Um exemplo prático: a gente não vai escrever documentos que precisam ser escritos, a gente não vai implementar ações que precisam ser implementadas, sistemáticas, políticas, a gente não vai implementar. A gente vai falar o como vocês precisam fazer, o que vocês precisam fazer, mas fazer efetivamente é com vocês. Isso precisa ficar bem claro desde já. E outra coisa é que o projeto é uma maneira de ajudar vocês a subirem essa montanha, mas não é acreditação. Então, participar do Escalada não garante que vocês serão acreditados, não garante que vocês não vão receber o certificado de acreditação ao final do programa, né? Vocês estão tendo a ajuda de uma consultoria para poder implementar o programa, adotar o programa e implementar esses requisitos. A acreditação é um processo à parte, vocês já conhecem, quem já conhece o processo, ele é feito por uma terceira parte independente e a gente não tem absolutamente nada a ver, nenhuma influência, nem no processo de avaliação, nem na tomada de decisão. Então, participar do projeto não significa que vocês serão acreditados. Isso também é muito importante que fique claro desde o início. Quais são os benefícios para quem quiser participar do projeto, do Escalada? Primeiro, a aquisição de conhecimento técnico, né, diretamente com o desenvolvedor do programa. E esse conhecimento técnico é um conhecimento diferenciado, é o conhecimento que o programa traz. Então, eu acho que o bacana desse projeto é que, junto com a gente, vocês vão saber todo o plano de fundo do programa, o que a gente espera, né, por trás daqueles requisitos, como que implementa aquilo, como traz aquilo para a rotina de uma maneira que vai te trazer benefícios, né, vai te trazer resultado, vai ser palpável, vai ser mensurável. Então, acho que um dos grandes benefícios é a aquisição desse conhecimento técnico para obtenção da acreditação direto com o desenvolvedor do programa. Segunda coisa sem dúvida, um acesso a uma consultoria com baixo investimento. Como eu já comentei com vocês já viram os valores, quem está acostumado aí com o mundo da consultoria, quem já contratou consultoria, ou quem já tem uma consultoria implementada, é um custo realmente diferenciado pela especialização, pela característica do assunto. Aprimoramento da gestão do seu estabelecimento. Então, assim, é indiscutível que alguma coisa muda, né? A gente espera aqui que a gente tenha a oportunidade de fazer alguns relatos de quem já participou do projeto ano passado ou quem já adotou o programa, né? E daí vocês vão ver que realmente alguma coisa muda. E a posição de vanguarda na medicina veterinária do Brasil, né? O programa de acreditação ele foi abraçado, ele foi recebido de uma maneira muito interessante, foi muito, muito interessante. A gente tem uma resposta muito positiva, não só de vocês, dos associados da BHV, mas a gente tem respostas muito interessantes de órgãos reguladores, dos conselhos, tanto estaduais como o Conselho Federal, as universidades. Realmente a acreditação ela chegou num momento muito interessante e ela traz isso, né? A primeira revisão do RAC, aliás, é uma outra coisa que eu não posso esquecer de falar com vocês, a outra revisão do RAC, ela já trazia, ela abria com a palavra dos conselhos, né? E realmente o programa é algo que traz a medicina veterinária para um outro patamar, né? E já aproveitando, então, que eu comentei sobre o RAC, o Escalada, quem for participar dessa turma agora do Escalada, já vai ter, sem dúvida nenhuma, o contato com a nova revisão. Então, o regulamento de avaliação da conformidade, que são os manuais de acreditação, eles foram totalmente revisados, né? Então, eles já foram aí, deve estar aí no forno, depois a Gabriele pode dar alguma atualização, está no forno aí para poder ser publicado, né? Já está na editoração, na diagramação, e a gente vai, então, trabalhar o ano inteiro com já a versão nova.
do regulamento. E as pessoas que forem pleitear acreditação nos próximos momentos depois do escalada, sem dúvida, vão ser avaliadas pelo novo regulamento. Aproveitando isso, já deixo calma, mais tranquila as pessoas que já têm o manual antigo, que a mudança ela é absolutamente na estrutura do programa, teve a entrada de uma nova, um organismo de avaliação da conformidade que passa a operacionalizar o programa para trazer mais robustez, mais transparência ainda, mais independência e tira a BHV completamente de qualquer sombra de dúvidas ali, de qualquer conflito de interesse ou quebra de imparcialidade. E aí foi essas mudanças que a gente precisou trazer no manual. Os requisitos não mudaram. É óbvio que a gente fez alguma correção ortográfica, alguma coisa editorial que escapou na primeira revisão, mas não houve, né, nenhuma mudança no requisito. Tecnicamente, eles são os mesmos. Alguns ajustes pela nossa experiência na implementação e nas primeiras rodadas, mas não mudaram os requisitos, tá? Podem ficar tranquilos que os requisitos são os mesmos. E aí, aqui, então, para a gente encerrar, ficam aí as informações úteis. O formulário de inscrição está nesse endereço que eu vou colocar aqui daqui a pouquinho para quem quiser copiar no chat, quem quiser copiar e colar em algum lugar. Ele também vai ser amplamente divulgado por nós, pela BHV e tal, para vocês fazerem as inscrições, quem já tiver interesse em já se inscrever. Tá? E aí, quem tiver dúvidas, quem quiser conversar sobre o escalada, entre em contato com a Bioqualis, pode entrar em contato com a BHV, tá? O telefone da Bioqualis para o WhatsApp, mensagem de WhatsApp é esse primeiro telefone, o segundo telefone é o da BHV, tá? E aí vocês podem também entrar em contato por e-mail através desses endereços que estão aí, sempre coloca no título da mensagem Projeto Escalada, no caso da Bioqualis, quando chegam os e-mails lá no contato, isso pode... a gente tem uma diversidade muito grande de programas e consultores e tal, então se colocar ali, aquilo vai vir direto para mim, eu já sei, o pessoal já sabe que é para mim, já direciona e eu consigo dar um retorno mais rápido possível.